Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé. Vamos começar nosso momento de louvor e adoração e culto, né? Com uma oração. Amém? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos deste, ó Pai, de estarmos na Tua casa para louvar e agradecer o Teu nome e podemos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dá, ó Pai, de podermos participar da ceia, Senhor Deus. Abençoa a palavra que será ministrada a cada irmão que vai entrar por essa porta, Senhor Deus, que possamos entrar e sair da Tua casa na Tua santa e gloriosa paz. É que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E podemos iniciar nosso louvor dizendo: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso iguala a toda a gente, pois Cristo veio do céu, amor. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu do céu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos na graça e na paz de Cristo. Podem se assentar, meus irmãos e irmãs, nessa noite que separamos para adorar ao nome do Senhor. O número é pequeno, mas a igreja ela é espalhada por toda a face da terra, né? Em diferentes lugares, em diferentes horários.
estamos fazendo o nosso turno de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de termos vida, de podermos estar aqui. E toda vez que a igreja se reúne, ela está seguindo aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, que é para estarmos em comunhão. Então, essa noite é uma noite para estarmos em comunhão com o Senhor e também com os nossos irmãos. Sejam aqui os irmãos que aqui estão e depois os irmãos que ainda poderão assistir o culto, né, pela internet. Então, é muita alegria. Meus queridos, eu quero apenas lembrar, nós tivemos o culto pela manhã, que foi transmitido, de ceia também, né? Mas eu gostaria de lembrar que à noite só teremos este agora no mês de agosto. Mas você que opta por vir à noite, no mês de setembro, que é o mês de aniversário, nós estaremos completando 54 anos, né? No mês de setembro, a igreja completa 54 anos, dia 2 de setembro, teremos também um encontro no dia 2 de setembro para celebrarmos o nosso aniversário na data correta. Eu não lembro qual o dia da semana, é dia 2? Quinta? Então, será na quinta-feira exatamente, com um culto presencial aqui. Normalmente fazemos às quintas-feiras online, pelo Facebook, uma reunião de oração, mas na quinta-feira, 2 de setembro, será noite de aniversário. E o mês todo de setembro, nós estaremos fazendo os cultos à noite e também pela manhã. Bênção do Senhor, pois poderemos estar aqui em mais oportunidades. E aí, dessa forma, você poderá vir de manhã e também poderá vir à noite. Aí você vai voltando à prática, né? Vai voltando, parou aí um ano, está sem exercitar isso, né? Já está achando que o domingo acaba depois do almoço, vai aquele sono que só acorda 8 horas da noite, não sabe mais se está no domingo ou na segunda, né? Mas aí você já vai poder voltar a como fazíamos outrora, estávamos aqui nos domingos, tanto de manhã quanto à noite. É bom poder estarmos reunidos aqui. Temos orado por alguns irmãos, momento também da gente poder colocar nossos pedidos de oração, né? Continue orando pela vida do pastor Moisés, está internado e, graças a Deus, já descobriram a causa do seu desmaio e está agora podendo ser melhor tratado ali no hospital do Exército que ele está. Ore também pela família, para que Deus sustente a nossa irmã Neide, seus filhos e toda a família que tem trabalhado para esse tempo em que o pastor Moisés está internado também. Há outros motivos de oração, como a irmã Rosângela, né? Também se recuperando lá no hospital, irmã do nosso diácono Manuel, né? Temos orado por ela também, e tantos outros. Hoje pela manhã tivemos o testemunho da irmã Fernandinha sobre sua avó, que se recuperou do Covid, né? 89 anos, e graças a Deus conseguiu se recuperar do Covid, já está em casa, e isso é motivo de louvarmos ao Senhor. Então, há muitos outros motivos, né, para podermos estar reunidos e lembrarmos, tanto para pedir quanto para agradecer. E o culto serve para isso, para que façamos isso juntos, agradeçamos e possamos pedir tudo isso. Lembrando aos irmãos que temos esse compromisso nas quintas-feiras, 19h30, pelo Facebook, de oração, uma reunião de oração às quintas-feiras pelo Facebook. E no próximo domingo, aí sim, somente pela manhã, com a transmissão pelo YouTube às 10h30. No mais, vamos exaltar o nome do nosso Senhor nesta noite. Ele é digno de louvor e toda vez que a igreja está reunida, ela deve exaltar o nome do Senhor. Hoje à noite está conosco, nos visitando, a irmã Ana Cláudia. A Ana Cláudia é uma amiga de muitos anos na área da música, né? Ministra de música ali na Igreja Batista da Abolição, e estará também participando do culto conosco nessa noite. Que Deus abençoe. E a cada um de nós que aqui chegou também, sejamos abençoados pelo Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças nessa noite. Nós estamos reunidos neste lugar, Senhor, porque tu mereces todo louvor, toda honra e toda glória.
Senhor, seja pela manhã, seja pela tarde, pela noite ou pela madrugada, estamos aqui para te adorar e te servir. Então, Senhor, obrigado por isso, obrigado pela vida que o Senhor nos dá, o fôlego de vida, e podemos estar aqui e exaltar a Ti, e podemos ouvir a Tua voz, e podemos falar contigo, e podemos, ó Deus, ter uma vida consagrada ao Senhor nesta noite. Obrigado pela ceia que poderemos celebrar nesta noite. Obrigado por todas as bênçãos que nos fez chegar até aqui. Assim te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé? Acompanhe assim a leitura que faremos no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler do 31 até o 39. Passagem muito conhecida de cada um de nós. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Estava falando pela manhã na pregação sobre sermos crentes e como é um crente, quais são as características de um crente, né? E crente comprometido também recebe bênçãos do Senhor. E essa passagem, Romanos 8, capítulo 8, de 31 a 39, fala dessa vitória que nós temos e que nós devemos celebrar. A partir do 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Você já agradeceu por causa disso? Você já percebeu que isso é vitória? Às vezes a gente está aí procurando culto de vitória, né? Culto da vitória. Aqui na Igreja Batista Nova Peniel, todos os cultos são cultos de vitória. Quando chegamos com vida, com voz, podendo andar, caminhar, isso é vitória. Isso é vitória. Vitória de Cristo. E nós celebramos esta vitória. Não há acusação, não há condenação, não há separação mais. Vamos cantar e exaltar o nome do Senhor por isso. Amo a ti, ó meu Senhor. Coração se alegra em ti e em teu poder, e quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Quero estar e edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, por
seguro, imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, console minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar na rocha e estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai soar. Em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado, agradecido seja o nome do Senhor. Somos mais que vencedores, né, irmão? Podemos declarar nesta noite que aqui reina a glória do Senhor, a sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Amém, irmãos? Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, Operando maravilhas, transformando corações. aleluia, declaramos. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal,
Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus que está conosco. Se assente, meu irmão e minha irmã. Eu quero convidar a nossa irmã que está nos visitando, irmã Ana Cláudia. Ela vai vir até aqui em cima. Vai estar cantando ao Senhor. Irmã Ana Cláudia é ministra de música ali na Igreja Batista da Abolição por muitos anos, desde o tempo que eu a conheço. E eu fui seu professor por alguns anos ali no seminário. Fui um bom professor para ela, não fui? Amém, isso aí. Só para confirmar isso, né? Para que não fique nada, nenhum rancor no coração de um aluno. E, graças a Deus, tenho trabalhado com a música em diferentes lugares. E eu pedi nesse tempo de pandemia, né? Ela estava voltando de férias. Eu falei, não, vamos lá, vamos participar conosco. Vai ser uma benção, né? Que assim seja. Irmã, louvando ao Senhor. Esse microfone é seu? Só no final do culto tem que deixar. Poxa, não posso mesmo. Graça e paz, que alegria estar aqui, na casa do Senhor, e louvar a Deus nesse dia tão especial, que é domingo, dia de estar na casa do Senhor com os nossos irmãos, congregando em comunhão. E um dia também especial, porque é dia de ceia, de relembrar o sacrifício do Senhor por nós. E pensar nesse grande amor dele por nós. A gente, como resposta, a gente só pode entregar e consagrar nossa vida a ele. E que assim seja. Então, eu vou cantar essa canção que diz lá na cruz: Jesus morreu por mim e por você. Paguei sem verão.
lá na cruz. Que bom poder reafirmar isso. Nosso Senhor Jesus morreu. E a gente não pode fazer do culto da ceia um culto triste. Porque para nós a morte, ela tem um outro sentido. E a morte de Jesus, pelo contrário, ela nos trouxe vida e nos traz alegria. E o culto da ceia, desde o início da igreja cristã, é um culto de celebração e não pode deixar de ser. Nós temos nossos motivos de agradecimentos e nós podemos colocá-los diante do Senhor e podemos agradecer por tantas bênçãos. E nesse instante, nós vamos cantar uma canção para agradecer ao Senhor. Como somos poucos aqui, meus irmãos, você poderá ter a oportunidade, caso tenha trazido o seu dízimo, sua oferta ou sua contribuição, trazê-lo até aqui à frente e depositar no gasofilaço. E durante essa canção, mas nós faremos dessa canção uma oportunidade de agradecermos. Agradecemos ao Senhor. Eu cada dia tenho agradecido pela vida que Deus tem me dado. Eu ultrapassei a barreira dos 50, né, essa semana, passei para os 51, que as más línguas dizem que é a boa ideia, né? Mas isso aí é com o mundo. Para nós todos os aniversários são boas ideias do Senhor, e eu fico agradecido porque a minha vida está no propósito de Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor com alegria, e assim também você poderá, caso você tenha dízimo ou oferta ou contribuição para essa noite, trazer e depositar no gasofilácio aqui à frente e voltar ao seu lugar também. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Senhor, usa-me. Amém. Irmão João, por favor, ore agradecendo ao Senhor por aquele que trouxe a oferta, mas também uma oração de gratidão por tudo que o Senhor faz e tem feito por nós. Pai, nós te louvamos, te adoramos nessa noite, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, aqueles que nós percebemos, aqueles que nós também não percebemos, Senhor. Pois muita coisa o Senhor tem feito por nós, Senhor, e muitas das vezes nós nem percebemos, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E nós queremos ser gratos por quem o Senhor é na nossa vida. O Senhor é Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus de provisão, Senhor. E nós te agradecemos a condição que o Senhor tem dado a cada um de poder ofertar e dizimar em tua casa. E também, Senhor, te agradecemos por aqueles que não podem dar, Senhor, mas têm um coração quebrantado e contrito diante da tua presença. Pois o Senhor não despreza, Senhor, esses corações. Seus olhos, seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, à nossa vida. E sempre, Senhor, o Senhor estará atento. E nós te agradecemos, Senhor, por quem tu és, Senhor. Muito obrigado. É que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar, meus irmãos. Os irmãos sabem que tenho falado bastante nesse ano de 2021 sobre compromisso. E não diferente, estarei falando sobre compromisso também nessa noite. E quando falamos de compromisso, às vezes vem na nossa mente uma ideia de uma vida sofrida. Parece que compromisso tem a ver com uma vida sofrida. Como quando somos chefe, ou temos um cargo de confiança, e aí não se tem hora para trabalhar, não tem hora para chegar, né? Hora para chegar tem, não tem hora para sair, né? Não tem hora para sair, é final de semana, estão chamando a gente. E todos os problemas convergem para você, você é o culpado de tudo. Então, às vezes, parece que compromisso tem alguma coisa a ver com isso, com uma vida difícil. Às vezes, também parece que compromisso tem a ver com uma seriedade ranzinza. Seriedade que muitas vezes se exprime com uma afeição carrancuda. Não, essa pessoa tem compromisso, olha a cara dela. Bem fechado. Sabe quando a gente era criança e diziam para a gente assim, garoto, para de brincadeira que o negócio é sério. Para de brincar, garoto. A coisa é séria aqui. Aí vinha a mãe e delicadamente dava aquela torção muscular para lembrar, né, que a mãe estava ali do lado, aí delicadamente chegava no nosso ombro e fazia, garoto, fica quieto, né? E fazia aquela torção natural, que hoje talvez as crianças não conheçam mais, mas eu confesso que recebi algumas torções do braço, assim na parte muscular, de tal forma que eu me arrependia de não estar sério naquela hora. E a gente vai crescendo e acreditando que compromisso tem alguma coisa a ver com isso, com ser sério. Nessa imagem carrancuda. Mas eu quero afirmar com a mensagem de hoje, meus irmãos, é que a gente pode ter compromisso. E compromisso é uma coisa boa em qualquer circunstância da vida. Mas que compromisso tem a ver com vitória também. Tem a ver com alegria. Dá para se regozijar tendo uma vida de compromisso. Compromisso não pode ser um fardo que ao final de semana a gente larga estafado e cai na cama dizendo, ainda bem que acabou. Por mais que muitas vezes, para nós que estamos trabalhando, por exemplo, né, no domingo eu estou aqui de 8 até acabarmos aqui, um pouco mais ainda, aí eu chego no final da minha cama, caio duro lá. Ai, pelo menos cumpri meu compromisso. Não é verdade? Está se estafando à toa.
Porque compromisso tem a ver com celebração de vitória. Assim como o chefe celebra quando a sua equipe ultrapassa algum tipo de barreira, quando é bem sucedido, assim é a alegria do chefe, a alegria do compromisso. E eu trago na vida do profeta Daniel um dos exemplos para nós, dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia Sagrada, dentro dos profetas maiores, juntamente com Isaías, Jeremias e Ezequiel, foi um homem extremamente abençoado e abençoador. E obteve muitas vitórias na sua vida, desde o princípio de sua convivência ali no palácio como escravo. Homem que se destacou grandemente e muito usado por Deus nas visões e nas interpretações. Podemos ver na vida do profeta Daniel um homem vitorioso mesmo em meio ao ambiente desfavorável à vitória. Vitorioso mesmo com pessoas contrárias à sua vitória. Vitorioso mesmo em meio às circunstâncias que só faziam prova na vida de Daniel. Eu não sou de pregar um triunfalismo, de que a vida do crente é só vitória. Pelo contrário, mas ela existe. Ela existe. E a vitória existe, ela está diante dos nossos olhos. E às vezes não conseguimos viver uma vida entendendo o que realmente seja vitória para nós. Mas o segredo da vida de Daniel era o comprometimento dele com o seu Deus. E em qualquer das circunstâncias, nesse seu compromisso, ele estava sendo vitorioso. Nós, como cristãos, também teremos nossas vitórias diante do nosso compromisso com Deus. E volto a dizer que não estou afirmando que, se tivermos compromisso, não teremos problemas. Pelo contrário, assim a vida de Daniel, do profeta Daniel, vai nos mostrar exatamente o contrário, que é mesmo em meio a tantas lutas e etapas difíceis da nossa vida, nós veremos vitórias naquilo que nós fazemos. A gente precisa ver. E vamos ver essas vitórias. Eu quero ler com vocês algumas passagens dentro do livro de Daniel. Abra a sua Bíblia, assim mesmo, assentado como você está. Eu quero que você abra no capítulo 6. Poderíamos falar de Daniel a partir do capítulo 1, quando ele chega sendo separado juntamente com seus amigos para servir no palácio do rei. Mas eu gostaria de passar aqui no capítulo 6, naquele momento crucial e quando sempre nos lembramos do profeta Daniel. É Daniel na cova dos leões. Sempre nos lembramos disso. E eu quero adiantar aqui a vida de Daniel, porque ele chega na cova dos leões, segundo uma armação daqueles que não queriam que Daniel fosse bem-sucedido. Diante disso, eles armam com o rei um decreto. E assim vamos ler alguns versículos para entendermos como é que Daniel chega na cova dos leões. E começar a entender como é ser vitorioso em aspectos que o mundo talvez não considere vitória. Ou que nós mesmos estejamos vivendo momentos de vitórias, mas nós só conseguimos enxergar o que é vitória, aquilo que nós estamos pedindo, ou aquilo que nós estamos almejando. Enquanto eu não chego naquele ponto onde eu almejei, eu não tenho vitórias. Eu só vou ter vitória e só vou considerar vitória aquilo que eu estou pedindo, e não aquilo que eu estou vivendo, mas todos os dias estamos vivendo. E só quem já passou pelo vale da sombra da morte pode atestar que todo dia é dia de vitória. Quando se abre os olhos, quando se levanta da cama e quando se sai para trabalhar. Há muitos aspectos que a gente precisa considerar-se vitorioso.
E são esses aspectos que eu queria ressaltar, mas eu gostaria de fazer a leitura aqui no capítulo 6, versículo 4, diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Olha aí, a minha e a sua vida. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Amém? Pela palavra do Senhor lida. Nós temos estudado sobre Daniel e sobre a vida dele. Creio que os irmãos já estudaram ali todo o princípio em que o povo de Deus estava sendo escravizado. E olha, vamos pegar os melhores, os jovens melhores, para que eles convivam com a nossa cultura e eles possam aprender, e eles possam servir aqui no palácio. E assim vai Daniel. Os irmãos sabem também que já desde aquele princípio, Daniel propõe no seu coração de não se contaminar com as comidas do rei, com as iguarias do rei, nem com o vinho do rei. E assim vai, uma vida de vitórias. Os seus amigos vão parar na fornalha. Há diferentes situações na vida de Daniel. E todas essas situações nos mostram razões pelas quais precisamos ver as vitórias que acontecem na nossa vida. E dentro da vida de Daniel, e não estarei restrito a essa passagem da cova dos leões, porque a vida de Daniel é um milagre, essa extensão, o profeta Daniel traz suas visões e interpretações durante boa parte do seu livro. Mas todo este início dessa história nos faz entender aspectos que a gente precisa tomar como vitória. E o primeiro é que eu ressalto, tem a ver com a vida de Daniel. Lá no capítulo 1, versículo 17 e 20, fala assim:
capítulo 1, versículo 17 e 20. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Versículo 20 diz: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. É a vitória de Daniel na excelência. Essa é uma vitória que a gente pode agradecer ao Senhor. Quantas vezes você passou num concurso e agradeceu ao Senhor, não é? Foi sorte, só Deus ajudando, que senão você não passava, não tinha capacidade. Irmãos, só Deus mesmo, porque eu não ia ter capacidade nenhuma, totalmente, e Deus me fez passar. Não, não é assim não. A gente estudou, a gente fez a nossa parte. A gente sabe que às vezes a concorrência é grande, mas a gente faz a nossa parte, a gente estuda, né? E Deus vai dando graça sobre nós, abrindo nossa mente para o conhecimento. Mas a gente pode agradecer e ser vitorioso numa vida de excelência. Tudo que fazia prosperava, era inteligente. Sabe de quem que eu estou falando? De você, meu irmão. De você, minha irmã. Não é só do Daniel, é de você, Cleve. Inteligente. Pegou não, é isso aí. Próspero. Tudo que Daniel fazia tinha qualidade. Quando nos empenhamos em apresentar sempre o melhor, estamos mais perto da vitória. Receber o reconhecimento de que fazemos algo com qualidade exalta a Deus, exalta o nosso Pai. Quantas vezes você já não viu uma criança ou alguém e você diz: quem é o pai dessa criança, hein? Deve ser todo orgulhoso, não é? Aí você vê aquela criança fazendo determinada coisa com tamanha excelência, você diz: gente, como seus pais são maravilhosos. Puxa, devem ter educado maravilhosamente bem. E a gente vai ficando, assim somos nós, como filhos de Deus. E termos uma vida buscando a excelência daquilo que fazemos, também glorifica ao Pai. E nisso podemos considerar vitória na nossa vida. Ser reconhecido como alguém que faz as coisas com excelência. Somos filhos de Deus, e as nossas atitudes em excelência falam do Deus que nós cremos, do nosso Pai. Exalta a Ele. Daniel não estava apenas falando de si próprio, da excelência que ele tinha como ser humano, do seu aspecto belo, talvez do seu físico, do seu porte, não sei, as qualidades que viram em Daniel e que o trouxeram para o templo, para o palácio. Mas o que eu sei é que quando nós buscamos uma vida de excelência naquilo que fazemos, às vezes podem até dizer que a gente é chato demais, né? Ai, está querendo ser perfeito demais. Mas dentro do nosso coração, Deus sabe que a gente está querendo fazer com excelência, porque cremos num Deus que é excelente, que deu o seu melhor, e a gente também quer fazer o melhor. Eu não sei você, no seu trabalho, como você é, ou na igreja mesmo, nos ministérios que você possa trabalhar. Mas acredite, isto é vitória. Vitória não é ter uma conta poupuda. Bom, se ela veio pela excelência do seu trabalho, amém. Não é ter um bom carro, e eu paro aqui na frente da igreja e ostento, não é isso. Mas se isso veio pela excelência do seu trabalho, Deus está sendo glorificado. Ah, mas o que vão achar? O que Deus está achando? Deus está vendo o seu coração excelente. Assim é Daniel. As vitórias de Daniel têm a ver com essa excelência na sua vida. Ele está num lugar diferente, numa terra diferente, num povo diferente. Ele poderia se anular, dizer: eu não quero mais saber de nada. Que excelência, não vou fazer nada aqui direito. Eu vou fazer tudo errado, vou fazer tudo dar errado.
eu vou torcer para tudo dar errado. Mas, pelo contrário, irmãos, ele continua fazendo com excelência. Ele continua fazendo com excelência. Sabe, eu sempre oriento as pessoas a quando elas me dizem assim, olha, eu não gosto de fazer tal coisa. Aí eu digo para elas o seguinte, olha, essa coisa que você não gosta de fazer, você deve fazer melhor ainda, para ninguém duvidar. Ninguém vai duvidar que você não gosta de fazer aquilo que você vai fazer com toda excelência. É assim na nossa vida. É assim. Às vezes, nos deparamos com essas situações na nossa vida, onde a excelência vai destacar. Ou, na verdade, sempre, né? A excelência vai destacar. Não estou dizendo que só os crentes são excelentes, não, irmãos. Não estou dizendo isso, não. Mas talvez a excelência fora da vida de um filho de Deus ostente vaidade, ostente orgulho, e isso é sempre ruim. O final da vaidade, do orgulho, é sempre derrota. Mas a excelência pelo Filho de Deus, por aquele que tem a Cristo como Senhor da sua vida, transfere essa exaltação ao nome do Senhor. É isso que eu vejo em Daniel. É o Daniel que vai ser livre da cova dos leões, mas que existe uma história. Que tem uma história. Eu sei que a gente não consegue ver o futuro, a gente não prevê o futuro, a gente vai vivendo hoje. Mas a gente tem uma história para trás. Você já olhou para trás e viu vitória na excelência daquilo que você fez? Talvez a excelência venha numa palavra, numa simples palavra, de alguém que diz, muito obrigado por você ter me ajudado. Puxa, que bom que você está fazendo. Puxa, você faz isso tão bem. E aí você diz, pastor, eu tenho uma vitória hoje para contar. O meu trabalho foi importante para a vida de alguém. Eu fiz alguma coisa e impactou a vida de alguém. É uma vitória para se contar, irmãos. Num tempo de gratidão, é essa gratidão que a gente vai ter. Mas a gente vai ser vitorioso também na fidelidade. Na fidelidade. Nós lemos aqui, no capítulo 6, falando de Daniel, que ele continuava sendo fiel. Os homens queriam acusá-lo, mas Daniel era fiel a Deus, ao seu Deus. A vitória do Senhor só é dada àqueles que agem de forma íntegra. Não é com subterfúgios. Deus não age na ilegalidade. Mas Deus busca fidelidade. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim, ensinando-nos que renunciando à impiedade, as concupiscências mundanas, os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma forma de vida fiel, piedade, justiça, sobriedade, características que o apóstolo Paulo vai falar a Tito, e que também nós podemos tomar para nós, e que podemos também ver na vida de Daniel. E isso, meus irmãos, é vitória. Eu quero permanecer fiel. Irmãos, eu quero contar uma vitória na minha vida nesta semana. Eu permaneci fiel. Passei por determinada situação, uma provação muito grande, onde a minha fidelidade ao Senhor foi colocada em xeque, mas eu permaneci fiel. Isso é vitória. É um motivo para escrever e colocar aqui na salva que a gente tem, né? Elas não estão aqui, mas estão sempre em cima da mesa, de gratidão. Sabe, porque a gente, às vezes, só quer agradecer aquilo que a gente está pedindo. E esse é o nosso erro. Eu quero agradecer porque eu pedi tal coisa e eu recebi. Meus irmãos, nós temos recebido coisas muito maravilhosas, das quais a gente não tem pedido, mas temos recebido.
eu não pedi para ser o pastor na Igreja Batista Nova Peniel, mas eu recebi. E que bênção tem sido para a minha vida esse tempo. O quanto eu sou agradecido por esta vitória. Esta vitória na minha vida. Então, agradeça ao Senhor pela vitória na fidelidade, permanecendo fiel, meu irmão. Permanecendo fiel, assim era o profeta Daniel. A fidelidade faz com que a gente se afaste das coisas que nos afastam de Deus. Quando a gente busca ser fiel a Deus, nós vamos nos afastando. Nós não gostamos do pecado. A gente não gosta de pecar. Então, a fidelidade, ela passa a ser em nossa vida uma vitória a ser celebrada. Celebremos esta vitória da fidelidade. Às vezes a gente fica triste quando pensa que algumas pessoas se afastaram de Deus. Estavam entre nós, mas já não estão mais. Porém, algo importante precisa ser dito. É que o pecado nos afasta de Deus. E alguns decidiram viver no pecado. Nós lamentamos, nós oramos, clamamos por essas pessoas, mas elas decidiram viver no pecado. E o pecado afasta a cada um de nós, afasta o ser humano de Deus. Deus se esqueceu de mim, e Deus está dizendo, não, meu filho, foi você que preferiu viver no pecado. E a infidelidade, e o pecado é infidelidade para com o Senhor, ela nos afasta. Mas ainda há oportunidade de arrependimento, sempre há, da gente poder ter vitória, sendo fiel ao Senhor novamente. Assim como o rei fala para Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Uma vida que demonstrava para o rei e para todos de contínuo serviço ao Senhor. E quando a gente passa pela luta, pela situação difícil, e muitas vezes bem semelhante à cova dos leões, a gente lembra dessa palavra. E a gente olha para a nossa vida, nós estamos servindo de contínuo ao Senhor. E então podemos nos alegrar e sermos vitoriosos pela fidelidade. Mas há muito mais coisas, há muito mais características na vida de Daniel que nos faz entender e desejar ser gratos por causa disso. E a gente vai ser vitorioso, seremos sempre vitoriosos, também pela intimidade com Deus. Capítulo 6, versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E ele vai para lá orar, quando a situação fica difícil. Irmãos, eu quero contar uma vitória essa semana. Essa semana eu pude ter um momento profundo com Deus. Eu estava em oração e Deus falou comigo. Quantas vezes você já contou essa vitória? Ou talvez você ainda não tenha contado essa vitória. Conte essa vitória. Conte essa vitória. Eu recebi uma vitória hoje. Eu não vou contar por uma questão de discrição. Vou contar depois para minha esposa. E se alguém souber, depois eu resolvo com a esposa. É só para testar a esposa nesse caso. Mas eu recebi uma vitória no dia de hoje. Eu não esperava, quer dizer, às vezes a gente está, eu sou fiel, eu creio em Deus, creio que Deus pode fazer. Quando Deus faz, a gente fica, meu Deus, e que inacreditável. A gente fica assim, né? Surpreso.
E eu quero dizer que essa vitória foi com respeito a ter intimidade com Deus, proximidade. Daniel não abre mão dos seus momentos de oração, o seu contato diário com Deus, mesmo que isso significasse prejuízo para si. O decreto do rei era exatamente esse, que aqueles opositores a Daniel levaram o rei a assinar um decreto que eles sabiam que ia contra a prática de vida de Daniel, porque eles queriam que Daniel se desse mal, mas eles não sabiam que aquilo ali era vitória na vida de Daniel. Às vezes vão questionar a nossa intimidade com Deus. O próprio Senhor Jesus foi questionado na cruz. Se tu és filho de Deus, desce daí. Não diz que é filho de Deus? Está sofrendo por quê? Quantas vezes você também já não passou por isso? Pede ao teu Deus. Você não diz que é crente lá? Leva lá para o pastor fazer uma reza. Né? Que às vezes as pessoas falam assim. Para fazer uma oração forte. As pessoas, elas não conseguem entender que ter intimidade com Deus, essa proximidade de falar com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, é vitória para nós. É razão da gente agradecer. Daniel é vitorioso porque consegue, em meio a toda essa conspiração levantada contra ele, buscar tempo para orar. Ai, meu irmão, está difícil orar porque a luta está grande. É o contrário, a luta está grande, aí que tem mesmo momento para orar. A oração é vitória. Não só o tempo de orar, mas a liberdade que nós temos e a intimidade de orar. A gente não precisa de mais ninguém para mediar. É só Jesus Cristo que é o nosso mediador. Aí eu vou pedir para o pastor para orar, porque ele deve ter mais intimidade. Não, a intimidade que eu tenho, você também tem. E você pode ter muito mais que eu até. Todos nós podemos. Todos nós podemos. Isso é razão para darmos glórias ao Senhor e sermos vitoriosos. Pela intimidade que a gente tem. Você já agradeceu por isso? Porque você orou por algum aspecto e aconteceu e você diz, sou bom mesmo. Ai de Deus se não me obedecer. Não é isso. É ai de mim. Como Isaías vai dizer, é ai de mim. E que mesmo em meio a isso, eu recebo bênçãos do Senhor. É assim a sua vida. Isso é vitória para você, meu irmão. Eu estou te dando várias razões para você escrever vários papéis assim. Eu agradeço por isso, depois colocar ali, sabe? Porque eu tenho certeza que na sua vida é assim. Quantas vezes você estava mal e você foi para aquele momento de intimidade, de oração com Deus? A gente vai ser vitorioso nisso. Somos vitoriosos quando a gente vence os desafios desse tempo moderno. E a gente separa tempo para orar. Olha, meus irmãos, um tempo onde a privacidade tem sido desestimulada pelas redes sociais, que incentivam cada vez mais uma superexposição da nossa vida privada. Alimentar nossa intimidade com Deus tem sido muito difícil. Como aquele que vai para o monte orar e leva para fazer uma selfie. Não está mais sozinho, está ele e todo mundo que está vendo a selfie dele. Não estou dizendo que ele não esteja dividindo aquele momento de oração, mas se ele foi ali para buscar intimidade com Deus, é ele Deus. É ele Deus. Sabe? Olha aqui, olha Deus agindo, olha Deus agindo. A gente está cada vez mais com as nossas vidas expostas e cada vez mais tem se percebido e se notado aqueles que realmente podem dizer, a minha vida é uma vida de intimidade com Deus. Porque a vida tão exposta assim, também expõe o nosso pecado, expõe as nossas falhas, expõe muitas vezes as nossas dificuldades, idiosincrasias, coisas que trazemos dentro de nós. E que às vezes elas são mostradas de tal forma fora de contexto.
Tudo porque as redes sociais vão levando a gente a se expor cada vez mais. E aí deixamos de ter esse momento. A Bíblia diz: então, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora teu Pai que vem em secreto. Talvez agora queiram mudar. E ora teu Pai que assiste nas suas selfies, nas suas lives. Naquele momento que você não está exaltando ao Senhor. Mas a gente vai ser vitorioso também num aspecto muito importante da vida de Daniel. Seremos vitoriosos na fé. O capítulo 6, versículo 20, diz assim: passada a manhã, chegando o rei à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Eu fico imaginando uma voz triste do rei, e ele talvez só ouvindo o som dos leões devorando. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Certeza da ação de Deus em meio à injustiça. Esta fé, e a gente precisa agradecer e perceber que isto é vitória na nossa vida. É o Deus que livra cada um de nós dos perigos. Perigos esses que a gente nem viu, mas passamos por eles. Ele não livrou Daniel da escravidão do palácio, não livrou Daniel da cova dos leões, de estar ali dentro, mas por todos esses lugares, Daniel foi aprovado, tanto pelos homens quanto por Deus, e foi livre da investida dos seus opositores. Seremos vitoriosos na fé. Você já agradeceu? Porque Deus colocou em você esta fé, e esta fé você tem usado para fazer diferença nesse mundo. Mas há um aspecto final. Seremos vitoriosos também na exaltação a Deus. Capítulo 6, versículo 26, ao final da história, o rei faz um decreto: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aquele que não podia orar ao seu Deus, agora vê o seu Deus sendo aclamado por todo aquele reino. Porque tudo que Daniel passou na sua vida, por momentos difíceis, exaltou o Deus vivo. Exaltou o Deus vivo. Não há nenhum momento de coitadismo de Daniel. Ah, que coisa horrorosa, eu estou aqui, como é que pode? Como é que Deus pode fazer isso comigo? Como é que pode? Ah, meu Deus, Deus me deixou. Estou frito agora, aqui, no meio disso tudo. Todo mundo se opõe contra mim. Irmãos, o inimigo está furioso. Lá no meu emprego, todo mundo se volta contra mim, irmãos. Ora aí para o pessoal ser demitido, para eu ficar bem. Tem gente assim. Vive num coitadismo. Tudo tem que sair para que ele fique bem. É o contrário, a gente vai estar no meio da cova dos leões e Deus vai nos preservar, e isso é vitória. E isto é vitória para nós, irmãos. A vitória não é quando aquele que se opôs a você for demitido, não.
Irmão, tem uma vitória para contar. Tinha uma pessoa que me perseguia lá, ela morreu. Oh, aleluia. Eu sou pastor, meu irmão. Eu já ouvi gente que está pedindo isso. Nós temos pedidos de oração pelo site, e você pode ir lá no site, no próprio aplicativo da igreja também. E eu já vi de tudo. Já li de tudo, gente. Gente que está pedindo oração por um monte de gente que está se opondo, que é para a pessoa ir para longe. Olha, sinceramente, eu já vi isso em outras religiões, não na nossa. Meu Deus não faz isso, não. Meu Deus é transformador. E eu agradeço a Deus por isso. Pela vitória que exalta a Deus. Imagine como exaltar a um Deus que não me deixa passar pela provação e elimina todas as dificuldades para que eu viva bem. Isso não exalta a Deus. Eu diria que Deus era injusto nessa hora. Mas Daniel vai lá, na cova dos leões. Os leões não morreram, não. Ó, quando eles morderem meu braço, vai tudo ficar sufocado, vai tudo estribuchar e morrer. Porque do meu sangue vai virar um veneno fatal e vai matar os leões. Não vejo os leões morrerem, não. Está lá. Mas eu vejo Daniel dando glórias a Deus, glorificando porque o Deus dele enviou o anjo e fechou a boca. E eles não fizeram nada. Eu fico imaginando, entrando lá e os leões tudo quietinho, igual quando a gente vai no zoológico, eles tudo quietinho, tudo calminho. Já agradeceu ao Senhor por isso? Irmão, eu tenho uma bênção para contar essa semana, uma vitória que eu recebi. Deus foi exaltado naquilo que eu estava fazendo. Olha, naquele trabalho, naquela ida a determinado lugar, Deus foi exaltado. Deus foi exaltado ali. Nenhum cristão pode dizer que é vitorioso se ao final Deus não for exaltado e declarado Senhor. E na vida de Daniel assim foi. Daniel vai continuar nos seus capítulos seguintes no livro, onde temos as suas visões, e a vida de Daniel continua, passando por outros reis. Mas que vitórias temos tentado buscar neste mundo? É a pergunta da conclusão. O que temos valorizado como conquistas? Será que temos alegria em divulgar que estamos com a fé fortalecida? Ou que ficamos felizes em agradar a Deus por completo? Quem vai postar depois no Instagram? Tive um domingo maravilhoso na casa do Senhor com meus irmãos. Eu sei que tem gente que posta, tudo bem, não tem problema não. Mas alguns têm medo, têm vergonha. Vergonha de dizer que fui para a igreja, hein? Nada disso. Eu vou até fazer eu não posso fazer esse compromisso. Eu ia fazer um compromisso aqui, mas meu celular deu um problema, que eu ia falar que eu ia postar exatamente isso. Mas não dá, que meu celular está com um pequeno problema de junta e joga fora. Mas você vai fazer isso? Se você tem a sua rede social, vai lá. Passei um domingo na casa do Senhor com meus irmãos. Eu agradeço a Deus por essa vitória. Deus foi vitorioso, me deu um domingo maravilhoso junto com meus irmãos. A ceia do Senhor, meus irmãos, é a ordenança que relembra o melhor de Deus para nós. Aquele que disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E é este filho amado que vai estar na cruz. E a gente precisa tomar essa vitória como algo que a gente pode celebrar hoje. Eu quero agradecer a Deus pela uma vitória que eu tive domingo. Eu pude cear junto com meus irmãos. Eu pude estar lá com os meus irmãos. Ou, como pelo domingo pela manhã, alguns cearam na sua casa. É que para alguns o momento da ceia é um momento de constrangimento. É aquele constrangimento do crente que não quer largar o pecado. Aí ele pega o pão, e o nosso pão está guardado aqui dentro, e aí fica meio assim, né, meio sem graça de comer, vai que eu como e me engasgo e morro.
porque eu estou mal com Deus. E a ceia passa a ser um momento de constrangimento. Ou é daqueles irmãos que estão brigados, e eles não querem se reatar, aí fica um vendo o outro, para ver quem é que vai tomar a ceia. Eu estou brigado aqui com o Renato, eu quero ver se o Renato vai ter coragem de tomar a ceia. Não acredito. Aí o Renato também olha para mim e diz, o pastor vai tomar a ceia, olha que absurdo isso. Mas a gente não se juntou, não resolveu as coisas. Porque esse momento passa a não ser um momento de vitória, passa a ser um momento de constrangimento. Mas para nós, irmãos, a ceia é um momento glorioso, que seja tempo da gente refletir em todas as vitórias que nós já alcançamos. E haverá uma vitória final. E esta mesa faz lembrança a isso. É um memorial. Jesus disse, façam isso até que eu venha. E essa é a nossa vitória. Eu sempre digo, irmãos, que o culto de domingo, quando eu vejo os outros irmãos, é a certeza de que eu não estou sozinho, que tem mais gente esperando também, de que eu não estou esperando sozinho, de que os irmãos aqui também estão esperando a vinda do Senhor, porque a gente está se reunindo para isso, sabia? A gente está só ensaiando aqui, vamos ensaiar, porque vai ter um dia que vai acontecer mesmo, vai acontecer mesmo. E que esse tempo seja tempo de reflexão na nossa vida mesmo. E que a gente possa ver as vitórias que temos alcançado. Eu não digo que você não possa pedir e não possa esperar a vitória naquilo que você pede. A Bíblia nos incentiva a pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Deus é um pai amoroso. Se uma mãe pode dar boas coisas para o seu filho, pode cuidar dele, se os pais podem cuidar, Deus mais ainda. Então há todo um incentivo para que possamos pedir. Mas existem muitas outras bênçãos que estão aí ao nosso redor. Estão aí pertinho da gente. Estão na nossa capacidade auditiva, nos nossos movimentos de braços e pernas, na nossa mente, que ainda não está confusa, na nossa possibilidade de ler e meditar na palavra do Senhor. Há muitos aspectos que a gente pode se alegrar, de que é vitória. E hoje, em especial, celebramos uma vitória. É a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Tempo de agradecimento. Vamos agradecer? Pai amado, nós te damos graças nessa noite, porque a Tua palavra e esta mensagem nos fez trazer à memória tantas vitórias que nós recebemos ao longo da nossa vida contigo. Senhor, nos perdoa se não temos visto determinadas situações da nossa vida como vitória. Mas nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão por isso, Senhor. Se determinados aspectos pelos quais passamos, e nós acreditamos que aquilo foi normal, que aquilo foi casual, que aquilo foi sorte, e tiramos o Senhor do teu agir naquela situação. Tem misericórdia de nós, Senhor. E, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, vai abrindo o nosso entendimento para enxergarmos estes pontos, Senhor, da nossa vida, a fidelidade, salvação que temos em Ti, Senhor. Tantas bênçãos que estão aí tão perto de nós, e que nós não estamos agradecidos e nem estamos vendo como vitória. Mas é vitória, Senhor. E nós declaramos para as nações que é vitória para a nossa vida, sim, Senhor. Te pedimos isso e agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar novamente a irmã Ana Cláudia. Ela vai cantar mais uma canção
nos preparando assim para esse momento da ceia do Senhor. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou, foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei.
Eu sou uma manteiga derretida, meu irmão. Essa música acaba comigo. Porque me faz lembrar a outra música da Aline Barros, né, que fala um pecador que era eu. Né? Essa música não é dela, né? Como é que é a frase? Um pecador que era eu. Né? Porque ele morreu por um pecador que era eu. E eu me emociono nisso. Essa é a nossa vitória para agradecermos nessa noite. Ele tomou o meu lugar. Era eu que deveria estar ali. O meu pecado. Mas Ele tomou o meu lugar. Deus fez questão disso, de tomar o meu lugar. Vamos ficar de pé? Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que é salvo em Cristo Jesus, que entregou a sua vida ao Senhor, que não só tem um compromisso com Cristo, mas tem um compromisso com a igreja do Senhor. Se você é membro de alguma igreja evangélica, que professa Cristo como Senhor e Salvador, único mediador entre Deus e os homens, faça isso também. Participe. Perto de você há um invólucro com o pão. E vamos agradecer ao Senhor. Abra essa embalagenzinha plástica e dentro vai estar o pão. E nós vamos agradecer ao Senhor por isso. Jesus, reunido com os seus discípulos, disse isso. O texto bíblico diz: tendo dado graças, tomou o pão, abençoou. Pai querido, te damos graças, Senhor, e recebemos de Ti a Tua bênção sobre nós, sobre nossas vidas. Agradecidos diante deste memorial, que lembra do sacrifício de Jesus Cristo partido por todos. Assim, celebramos esta vitória que temos por Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Deus bendito, pelo nome de Jesus. Comamos todos nesse instante. Nós vamos cantar uma canção, um hino, falando de uma imagem que o livro de Apocalipse nos dá, de pessoas de branco exaltando. O branco nos lembra a pureza mesmo. Então, quando cantamos Alvo Mais Que a Neve, bom, alguns durante esse frio tiveram essa experiência, né, lá no sul. Aquele campo branco, a neve é um branco bastante exótico, né? Para quem já presenciou, eu tive essa alegria de presenciar já a neve. E é um branco totalmente diferente de qualquer coisa. É um branco que ofusca os olhos pelo sol. Então, quando cantamos Alvo Mais Que a Neve, é essa certeza de que Cristo nos lavou. Não tem a ver com nossa cor da pele, nada disso. Mas tem a ver com aquela imagem do Apocalipse, dizendo: eu estou vendo esses com vestes brancas. Quem são esses aí? Esses foram os que não se dobraram. Esses são os fiéis. Esta é a igreja do Senhor. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, sem deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, Alvo Mais Que a Neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve.
Eu convido você a abrir de forma delicada o cálice para que você não derrame. Ele é fechado com um invólucro nesse tempo de Covid, né? Pai, te damos graças pelo sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Nos libertou do pecado, nos deu esperança, Senhor, nos deu a vida eterna. Abençoados por Ti, Senhor, que somos, diante de tudo que passamos, reconhecemos em Ti que Tu és o nosso consolo, o nosso conforto e segurança em todo o tempo. Graças Te damos, Senhor. Graças Te damos pelo nome de Jesus. Vamos tomar todos juntos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmãos, estamos caminhando para o final deste culto. Graças damos ao Senhor também por todo esse processo que temos passado da pandemia. Este mês agora, né, chegamos aos vacinados com 18 anos e temos visto os índices diminuírem, pedindo a Deus que tudo seja controlado, que haja ciência dos homens para encontrar um remédio eficaz, né? A gente tem a vacina, mas não tem o remédio para o doente ainda. Muitas coisas podem ajudar, contribuir, mas aquele que está realmente já entregue à doença tem sido difícil. Então, vamos orar, interceder. Cremos num Deus que não nos abandonou diante disso, né? O mundo passa por isso e é um retrato daquilo que os seres humanos podem passar, né? Da maldade humana também, mas também daquilo que Deus pode fazer de nos sustentar. Estamos sendo sustentados por Ele durante todo este tempo. Caminhamos já para um ano de volta, né, da igreja funcionando nesse esquema. Mais de um ano, né, na pandemia, mas voltamos em agosto do ano passado, aos poucos. E cremos que vamos poder ampliar um pouco mais agora nesse mês de agosto e no mês de setembro também. Então, que você possa ser guardado ao sair nessa noite e que, se desejar estar conosco no próximo domingo, não à noite, mas somente pela manhã. Mas no mês de setembro, sim, nós teremos todos os cultos à noite também. Então, vai ser bênção para a nossa vida. Agradecemos a vida da irmã Ana Cláudia, o quanto sua voz pôde fazer parte desse momento de culto na nossa vida. Que o Senhor abençoe a igreja que a irmã trabalha, o pastor que liberou você para estar aqui, né? De manhã ela já estava na ceia, foi hoje a ceia, né? Hoje já estava na ceia de manhã na sua igreja e hoje está conosco. Agradecemos a cada um que nos visita também, a cada um irmão e irmã que pode estar aqui ao sair, já vá agradecendo pelas vitórias. Eu não sei quais são, mas eu sei que elas existem. Deus não nos abandonou, Ele está conosco. Pai amado, nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. A nós, em especial, por estarmos de manhã, estarmos agora à noite. Mas a tua igreja, de poder se reunir, Senhor, nesse tempo de pandemia, mas guardados por Ti, preservados pelo Senhor. E agora, ao sairmos daqui, que o Senhor nos guarde, Pai, nos livra dos assaltantes, Senhor, dos homens maus, das pessoas que maquinam, Senhor, o mal contra nós, para que cheguemos em casa e encontremos o nosso lar, um lar de paz, para que encontremos o nosso lar, Senhor, todos bem. Ó Deus, te pedimos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando pelo Covid, aqueles que estão internados, todos estes, Senhor, sejam um veículo, Senhor, da Tua graça,
para a vida de outros, mas também para as suas vidas, recebendo a cura, recebendo o milagre. E aqueles que tiveram suas perdas, Senhor, irreparáveis para nós como humanos, diante da morte, mas recebendo do Teu consolo, e isso nos conforta o coração, receber o consolo que vem de Ti. Dá-nos uma semana de vitórias, aquilo que, Senhor, que estamos pedindo a Ti, por Tua graça, ouve o nosso clamor e nos atende. E que tenhamos, Senhor, muitas e muitas vitórias a contar, a cada dia, Senhor, a cada noite que chega, a cada dia que amanhece, podemos contar e cantar vitórias. Graças Te damos por tudo, pelo nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos cantar uma canção? Qual é a canção? Sim, Príncipe da Paz. Glorificar o nome do Senhor. Amém. Cantemos ao Tu és Senhor. santo, poderoso, Tu és digno Conhece, Mana Cláudia? de adoração. Conhece esse? Cante conosco aqui, pode pegar aqui. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te